Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez juntos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que vai completar esse ano 115 anos de existência, ela é desde 1910, que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, as reuniões doutrinárias ou palestras públicas, sempre às 19h30, às 20h30, na segunda. O nosso grupo de estudos, este das obras básicas, que estuda as obras básicas do Espiritismo, que acontece também de forma presencial na nossa casa, às quartas-feiras, das 19h às 20h, e aqui nesse formato no canal. Então, vamos lá, vamos estudar. Já sabe, quem estiver passando por perto será muito bem-vindo para conhecer a nossa casa, estudar com a gente. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. E estamos no item que trata de idiotismo e loucura. E hoje nós vamos à pergunta número 373 para ver o que é que Kardec questionou aos espíritos a fim de facilitar o nosso conhecimento sobre esse tema, que à época era chamado de idiotismo, de cretinismo, e que hoje nós já vimos, né, com a classificação internacional das doenças, que são transtornos do desenvolvimento intelectual. Então, vamos lá. Aqueles que estão chegando aqui agora, vai nos vídeos anteriores para poder pegar a sequência. Então, nós vamos à pergunta número 373. E sempre eu reforço aqui que a tradução que eu leio para vocês aqui é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda e de Casa. Vocês acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Vamos lá? Pergunta número 373. Qual pode ser o mérito da existência para esses seres que, como os idiotas e os cretinos, estão impossibilitados de praticar o bem e o mal, não podem progredir? Interessante que Kardec pergunta, né? Já que os espíritos que vêm com corpos com esse tipo de limitação, como foi dito na pergunta 372, que são casos patológicos que impedem a livre manifestação do espírito, então eles vão estar impossibilitados de praticar tanto o bem quanto o mal. Então eles não vão progredir. Qual o mérito? É como se estivesse perguntando, qual o objetivo desses espíritos retornarem, reencarnarem com esse tipo de experiências? Que mérito pode ter para esses espíritos
já que eles estão impossibilitados tanto de praticar o bem quanto o mal, porque vieram com um aparelho que impede a manifestação até da vontade, do exercício nessa experiência do livre-arbítrio. Qual seria o mérito dessa existência? Essa foi a pergunta. Vamos à resposta dos espíritos. É uma expiação imposta pelo abuso que uma pessoa fez de certas faculdades. É um período de suspensão. E aqui a gente tem que refletir sobre as perguntas que Kardec faz e a resposta que foi dada pelos espíritos. Quando é colocado que foi uma expiação imposta, ou seja, o espírito não escolheu isso, não foi de livre e espontânea vontade, né? E no processo de expiação, a gente não tem como fugir daquele impositivo, não há escolha. A expiação é algo que é imposto, mas não como uma punição do divino, do Criador, dos espíritos superiores para aquele espírito. Essa suspensão da possibilidade de utilizar as faculdades que pertencem ao espírito, porque eles são bem claros aqui, é um período de suspensão. Então, o espírito, e nós vimos isso nas perguntas anteriores, na resposta das perguntas anteriores, que a faculdade continua existindo, porque já foi conquistada pelo espírito. A sua manifestação através do personagem novo que está reencarnado. Eu, personagem, agora Sandra Naira, mas eu sou um espírito imortal, uma individualidade, que nesta experiência, nesta encarnação, sou representada por este personagem, Sandra Naira. Então, eu tenho faculdades que esse personagem, Sandra Naira, utiliza, e tenho outras que são do espírito imortal que eu sou, mas que eu não utilizo nessa experiência agora com esse personagem. Então, os espíritos dizem que é uma expiação imposta pelo abuso que uma pessoa fez de certas faculdades. É um período de suspensão, é como se tivesse assim, stand-by de algumas faculdades. Elas não vão poder se manifestar. E essa expiação, ela é autoimposta, porque a própria consciência culpada do espírito reencarnante, que na formação do corpo físico, que servirá de veículo, de instrumento para a experiência na próxima encarnação, acaba modificando na formação daquele corpo biológico por um protocolo de culpa, porque utilizou essas faculdades em experiências anteriores de forma equivocada. E esse processo, esse protocolo psíquico da culpa acaba interferindo nesse corpo físico, porque toda culpa exige uma redenção. E durante muito tempo, a cultura, a religião nos ensinou que é pelo sofrimento que a gente se redime daquilo que nós cometemos, ou seja, o pecado. Então, esse protocolo interno do espírito, da sua mente culpada pelo uso equivocado dessa faculdade em outras experiências, na formação do corpo físico, acaba interferindo e danificando ou fazendo com que a formação do órgão, que vai ser importantíssimo para decodificar a vontade, a ideia do espírito, para que o personagem possa expressar na dimensão material esse decodificador, esse órgão que é o cérebro, ele vem com danos, com limitações, ele vem com deformidades que impedem a livre manifestação do espírito. Então, essas faculdades
que são inerentes, que pertencem a ele, estão suspensas por conta desse corpo que não lhe permite manifestar todas as suas faculdades, tudo aquilo que é inato do espírito. E aí ele não pode se manifestar, porque elas estão suspensas nessa experiência. Suspensas porque o corpo não consegue manifestar, mas o espírito que está ali está sentindo essa dificuldade, essa impossibilidade, e isso geralmente leva à reflexão do que foi que eu fiz, que eu mereci ter um corpo, né? Porque que mérito essa existência pode ter? Dessa forma, para que eu estou tendo esse tipo de experiência? Como a repensar o uso equivocado dessa inteligência, porque o que está impedido de manifestar é a inteligência, porque hoje, como está na classificação nova, né, é uma deficiência intelectual, então eu não consigo manifestar essa inteligência, porque eu posso ter utilizado ela em experiências anteriores de forma equivocada no livre exercício do meu livre-arbítrio e que não me foi impedido de fazer. Eu quis, eu fiz. Agora, essa minha consciência culpada, então não é um tribunal, não é o divino, não é os espíritos superiores que vão impor aquilo. É a própria consciência do espírito, por esse protocolo psíquico da culpa, que gera a necessidade de refazer isso, de ter essa suspensão, e acaba interferindo na formação do corpo físico, essa culpa, esse protocolo, e acaba modificando, danificando, ou fazendo com que esse órgão, que esse aparelho receptor, que vai servir entre a individualidade e o personagem, para que ele possa se expressar na dimensão material, venha com essa dificuldade. Então, essa foi a pergunta número 373. Mas, como nós já vimos, Kardec, em algumas perguntas, a partir do que os espíritos respondem, Kardec complementa a pergunta. E é o caso da 373, quando Kardec vai fazer o complemento com a 373A, em que ele vai dizer: o corpo de um idiota pode, dessa forma, encerrar um espírito que teria animado um homem de gênio em uma existência pregressa? De novo, não, vale a pena a gente estar sempre relembrando aqui que nós estamos aqui nas perguntas a linguagem da época. Então, quando ele fala o corpo de um idiota pode, ele está querendo dizer o corpo de alguém que vem com um transtorno do desenvolvimento intelectual, que até um tempo atrás já não era mais idiota, se chamava de retardo mental. Então, a pessoa que a gente chamava antes de que tem um retardo mental, e na época de Kardec, que tinha idiotia, pode dessa forma estar ali representando, porque o corpo é instrumento, representa o espírito, um espírito que em outras experiências já foi muito inteligente, já teve um QI maior do que o de Einstein, que já foi um gênio em uma existência anterior. Esse corpo aí pode ter um espírito ali que utiliza esse corpo e que já foi um gênio? Essa é a pergunta de Kardec. Vamos à resposta dos espíritos. Sim, a genialidade torna-se, às vezes, uma desgraça quando dela se abusa, né? As pessoas não suportam essa palavra, mas desgraça é falta de graça. É falta de utilização para algo bom, algo gratificante, algo, né? E a desgraça é a falta disso. Então, sim, esse espírito pode, numa encarnação anterior, ter um QI elevadíssimo, ter um desenvolvimento intelectual muito grande,
só que colocou isso a serviço dele mesmo, do outro e da coletividade que ele estava inserido de forma equivocada. Utilizou essa conquista, porque é uma habilidade, colocar a inteligência, que é um atributo do espírito, na sua manifestação em ações de forma equivocada. Não de forma que leve ao seu crescimento, ao crescimento do outro e do lugar, da coletividade, do mundo que ele está inserido, a utilizar isso de forma de crescimento, mas sim utilizou isso para oprimir, para dominar. Utilizou essa faculdade do espírito, característica, inteligência, de uma forma equivocada. Então, o que é que acontece? Essa consciência, né? Porque todos nós temos o DNA divino que nos impulsiona para nos desenvolvermos, ampliar a nossa consciência, né? Crescer, evoluir para tornar-se por espírito, primeira ordem, classe única. Isso está em nosso DNA divino, então a gente não pode fugir disso. E quando a gente vai de encontro às leis do Criador, quando a gente se desidentifica com o pensamento divino que quer que nós avancemos e fazer isso, utilizar de uma forma equivocada no exercício do livre-arbítrio, é se desidentificar com esse pensamento divino que quer que a gente caminhe, não que a gente paralise, isso gera uma culpa em nós. E essa culpa, ela vem cobrar como um protocolo psíquico. E na formação do corpo físico, o psiquismo desse espírito reencarnante que vai influenciar a formação desse corpo que ele vai utilizar, acaba comprometendo e fazendo com que esse desenvolvimento desse órgão, justamente que vai manifestar essa genialidade, essa inteligência, ele fique meio que limitado. Ou, como disse na pergunta número 373, em suspensão. A gente não vai poder usar adequadamente agora. Está em stand-by. Mas essa pergunta, 373A, tem um comentário de Kardec. Kardec sistematizou, organizou o Livro dos Espíritos a partir dos temas, das perguntas que ele fez aos espíritos. Então, ele organizou da seguinte forma. Ele primeiro coloca a pergunta que ele faz, logo em seguida, a resposta dada pelos espíritos, que não foi um que respondeu, não. Vários, e ele comparava, perguntava de novo, via se tinha alguma coisa que não estava coerente, e aí ele colocava a resposta. E em algumas respostas ele tece comentários a partir da resposta dada. É o caso da 373A. Então vamos lá, o comentário de Kardec. A superioridade moral não está sempre na proporção da superioridade intelectual. Então não é porque o espírito progrediu intelectualmente e lá o mestre já nos advertia que para evoluir nós temos o pássaro, tem que voar com as duas asas do intelecto e do moral. Não significa que superioridade intelectual é na mesma proporção que a moral. Às vezes a intelectual está muito desenvolvida, mas a moral está muito aquém. E os maiores gênios, continua Kardec, podem ter muito a expiar, resultando que, frequentemente, têm de cumprir uma existência inferior às que tenha vivido, sendo-lhes causa de sofrimento. Inferior no sentido não de regressão do espírito, daquilo que foi conquistado. A inteligência, a habilidade, o domínio daquilo que ele já se apropriou, ele não perde. Mas a possibilidade de manifestar pode ser suspensa. Então, é inferior no sentido de que o que ele pode desenvolver e manifestar em termos
de, numa encarnação, ser muito inteligente, cientista, isso, numa outra, ele vai ficar limitado. Ou de não poder manifestar em nada, ou de essa capacidade intelectual ela ficar suspensa e ele não despontar tanto assim, não utilizar esse intelecto, ficar adormecida. Continuando, vai dizer Kardec, os entraves que o espírito prova em suas manifestações são como as cadeias que tolhem os movimentos de um homem vigoroso. Então, entrave, por quê? Porque o corpo físico que veio com essa debilidade, com essa dificuldade ou com essa deformidade, ainda não se formou de forma adequada, limita a capacidade de expressão da habilidade, da competência do espírito, e isso, essa manifestação que é privada de se manifestar, né? De se apresentar em toda a sua potência, ele vai dizer que é como uma cadeia que tolhe o movimento de um homem vigoroso, ou seja, ele está aprisionado ali, está preso, porque cometeu algum equívoco, tem que, né, sobre as penas da lei, vai ser aprisionado ali, então é como uma cadeia que vai aprisionar, limitar os movimentos de um homem vigoroso que não tem nada, mas está ali limitado aquele espaço. Continuando, para finalizar, Kardec vai dizer, então pode-se dizer que o cretino e o idiota são mutilados do cérebro, como o coxo das pernas e o cego dos olhos, né? Então, na linguagem da época, as pessoas que têm transtorno do desenvolvimento intelectual, há um tempo atrás, o que a gente chamava de retardo mental, são pessoas que vieram com um cérebro mutilado, assim como quem nasce sem uma perna, né, veio com uma certa mutilação, ou quem perde uma perna, ou quem vem cego, né? É um tipo de limitação para o espírito. Então, a deficiência intelectual é desse jeito, por um processo autoimposto pelo próprio espírito, por um protocolo de culpa, por dificuldades de manifestar essa habilidade do espírito, esse atributo que é a inteligência, de uma forma adequada para si, adequada para o outro e adequada para a coletividade a qual está inserida. Ok, meus amores? Falei bastante hoje, não foi? Mas presencialmente a gente fala muito mais, porque as outras pessoas também vão dando as suas opiniões, vai falando o que entendeu sobre isso, que Kardec não fica só na pessoa que vos fala aqui. Por isso, quem estiver passando por perto e quiser estudar com a gente, vai ser um prazer. Então, na próxima semana, eu aguardo vocês aqui. A próxima semana, hoje eu não vou falar errado, não. Deixa eu pegar aqui. Ai, tô sem o calendário aqui agora. Mas na próxima semana, que deve ser provavelmente dia 5 de fevereiro, às 19 horas, na quarta-feira, nós estaremos juntos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E eu espero vocês. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, divino Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos vocês, que eu estou morrendo de saudade. Seu Miguel, Cristina, Railda, Nilda, todos que nos assistem, Petronilha, Marinalva, Sônia, Soninha, que é a minha mãe do coração. Todos vocês que eu amo, que eu tô morrendo de saudade, que toda semana tá aqui deixando uma mensagem de carinho pra gente. Um beijo no coração de vocês e, claro, um beijo no coração de todos
claro, até a semana que vem.